E aí, eu ponho ou não ponho o the antes da palavra most? Então vai ficar the most ou vai ficar somente most? A ideia aqui é eu te ajudar a esclarecer isso aí em dois dos principais casos em que a gente usa a palavra most. Então assim, existem muitas formas da gente usar a palavra most, existem muitos casos, mas aqui eu vou focar então nessas duas principais, que são também formas que eu vejo que as pessoas sempre erram ou têm alguma dúvida. Então assim, mesmo dentro desses casos, desses dois casos, existem algumas particularidades, existem algumas exceções, mas o que eu vou te falar aqui vai te ajudar na maioria dos casos. Então primeiro, the most. Quando é que eu uso the most? Com esse the na frente. Principalmente a gente vai usar the most quando a gente fala, sabe quando a gente fala assim, ó, o mais caro, o mais barato, a pessoa mais inteligente, o mais rico, sabe essas ideias assim, o mais de todos? Então, aí a gente usa the most. Por exemplo, se for o mais interessante, the most interesting. Se for o mais caro, the most expensive. Vamos ver na prática então, vou trazer aqui uma citação, uma quote, que nem eu gosto de trazer. O Mandela tem uma quote que fala assim, ó: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. A educação é a mais poderosa arma, a arma mais poderosa. Então, the most powerful, a mais poderosa, a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Você vai encontrar a mesma estrutura em uma quote, em uma citação do Kobe Bryant, grande lenda, né, do basquete que faleceu há pouco tempo. Então ele falou assim, ó: The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do. Então, a coisa mais importante é tentar inspirar as pessoas de forma que, para que elas sejam ótimas, que elas sejam grandes, que elas sejam ótimas em o que quer que elas façam. Na verdade, em o que quer que elas queiram fazer, in whatever they want to do. Então, the most important thing, a coisa mais importante, a mais importante coisa, the most important, com esse the na frente, a mais importante, the most important. Um detalhe interessante aqui, aproveitando que a gente está vendo essa quote, veja que ele fala assim, to try and inspire people, to try and inspire people. Muita gente fica confuso quando vê essa estrutura, to try and alguma coisa. Como assim? Se fosse ver ao pé da letra, seria algo como tentar e inspirar? Às vezes as pessoas acham um pouco estranho. Na verdade, isso é simplesmente um outro jeito da gente falar to try to inspire. To try to inspire. Tentar inspirar. Então, em vez de colocar o to depois do try, você pode colocar esse and. To try and inspire. É um jeito mais informal de falar a mesma coisa, de falar tentar inspirar. Agora vamos ver o principal caso em que a gente não usa the, que a gente usa most sozinho. Então alerta aqui que esse sim é o principal erro. Eu estou falando do caso em que a gente usa most no sentido de a maioria, ou a maior parte de alguma coisa. A maior parte de alguma coisa, a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, a maioria das cidades, qualquer coisa, a maioria de alguma coisa. Então cuidado, por quê? Porque em português a gente fala a maioria. Então o que eu mais ouço as pessoas falarem the most of, mas não é. Quando é nesse sentido então de a maioria, a maior parte, é sem the. Então é most alguma coisa ou most of alguma coisa. Vamos para os exemplos. A primeira quote fala assim, ó: Most people ignore most poetry because most poetry ignores most people. A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas, então veja, a maioria das pessoas, most people. A maioria das pessoas ignora a maioria das poesias, ou a maior parte das poesias, porque a maior parte das poesias ignora a maior parte das pessoas. Vamos ver mais um exemplo. Essa aqui é de uma moça que era uma bailarina famosa. Ela falou o seguinte: Most ballets are more interesting than most men. Então ela falou que a maioria dos balés, a maior parte dos balés, são mais interessantes do que a maior parte dos homens. Foi o que ela disse. Então, de novo, mesma coisa, a gente está falando most ballets e não the most ballets. Então, most ballets, a maior parte dos balés, a maioria dos balés e a maioria dos homens, a maior parte dos homens. Então, fica com isso na cabeça, essas duas diferenças já vão te ajudar muito, já vão te ajudar a falar de um jeito um pouco mais certo. Aproveita agora para praticar, deixa nos comentários, deixa um exemplo.
que nem do primeiro, do the most e um adjetivo, e deixa depois um exemplo desse de most alguma coisa, no sentido de a maioria de alguma coisa. Se gostar, deixa aquele like e não esquece de seguir esse canal. Um abraço, até o próximo vídeo.